A paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa tarde eu trago uma palavra de Deus para a sua vida. Uma palavra da parte de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, o versículo 11 ao versículo 15, que nos fala: Em um dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amado, a palavra de Deus aqui nos fala, nos narra a palavra de Deus, a história de uma viúva. E essa viúva tinha um filho único. E esse filho único ela perdeu. Aqui na palavra de Deus não nos diz como ela perdeu. Só fala que ela estava saindo da cidade com o seu único filho e morto, né? Agora vejamos, amados, a situação em que se encontrava aquela mulher. Naqueles tempos, uma viúva, ela não tinha como se manter. A sorte dela era se ela tivesse um filho, porque o filho tinha a responsabilidade de trabalhar e manter a sua mãe enquanto ela fosse viva. A responsabilidade seria desse filho. E aqui narra a palavra de Deus que ela tinha um filho único e era viúva, e esse filho havia morrido. E a palavra de Deus nos fala que ela estava saindo da cidade de Naim. E naqueles tempos, amados, a pessoa quando morria não era enterrada na cidade. Elas tinham que sair da cidade para ser enterrada fora da cidade. E aquela mulher andou a cidade toda, passou pela cidade para ir enterrar o seu filho. Imaginamos o que aquela mulher não estava passando naquele momento. Quanta dor ela não estava sentindo. Além de ter perdido o seu marido, o seu companheiro, ela havia perdido também o seu filho. Perdeu aquele a quem poderia lhe ajudar. Poderia lhe ajudar com o sustento. E eu fico imaginando aquela viúva como ela não estava naquele momento. Quanta dor, quanto sofrimento. Aquela mulher estava vendo um mundo de impossibilidade, portas fechadas. A dor devia ser muito grande que aquela mulher estava sentindo. Só que diz a palavra de Deus que ela continuou caminhando. Ela não se entregou. O filho dela estava morto, mas ela estava ali do lado, sem saber o que seria o dia de amanhã, sem saber o que ia ser o dia dela no dia seguinte. Porque ela não tinha possibilidade. Que possibilidade ela ia ter? Se ela não tinha marido, o único filho tinha morrido, então só restava aquela mulher se entregar à dor. Mas aquela mulher, ela continuou andando. Diz a palavra de Deus que ela não reclamava, ela não amaldiçoava Deus, ela só chorava. A sua dor era tão grande, o seu pranto era tão grande que ela só chorava. E fala na palavra de Deus que ao chegar à saída, à entrada
para ela era a saída da cidade de Naim. Ela estava saindo e o Senhor Jesus estava chegando à cidade. E ali, quando o Senhor Jesus chegou, o Senhor Jesus veio com seus discípulos e uma grande multidão acompanhava Jesus. E Jesus, quando viu aquela grande multidão saindo, o Senhor Jesus se aproximou para saber o que estava acontecendo. E quando ele se aproximou, aquela mulher, ele viu a tamanha dor que ela estava sentindo. E o Senhor Jesus, ao se aproximar daquela mulher, ele sentiu tamanha compaixão, tamanha misericórdia, e ele falou para ela, para aquela viúva: não chores. E quando o Senhor Jesus, aleluia, chegou para aquela mulher e falou: não chore para ela, ele estava trazendo a esperança. Não sabia ela que ele seria o dono de todas as possibilidades da vida dela. Não sabia ela que o Senhor Jesus seria o novo amanhecer. Não sabia ela que o Senhor trazia esperança, paz para ela. E o Senhor Jesus, comovido de grande compaixão, acredito que ele abraçou aquela mulher e falou: não chores. E consolou. E se aproximou daquele rapaz, que diz a palavra de Deus que o Senhor se aproximou do esquife, que naquela época, hoje é caixão, mas naquela época era em cima de uma maca, era em cima de uma cama que carregava as pessoas que haviam falecido. E o Senhor, ao se aproximar daquele caixão, ele olhou para aquele jovem e disse para aquele jovem: eu te mando, eu te ordeno, levanta-te, grandioso e tremendo és o Senhor. Amado, fica imaginando a cena daquela mulher, daquela mãe chorando, sofrendo pela morte do seu filho, sem saber o que ia fazer da sua vida. E o Senhor Jesus chega com possibilidade, com esperança, com paz. E o Senhor somente com uma palavra, aquele jovem falou: jovem, eu te mando, levanta-te. E aquele jovem levantou e fala a palavra de Deus, que ele passou a falar. E o Senhor Jesus pegou aquele jovem pela mão e entregou ele à sua mãe. Que maravilha, que coisa maravilhosa e grandiosa. O nosso Senhor Jesus é um Deus que abre porta onde não tem. O Senhor Jesus é aquele que ressuscita os mortos. O Senhor Jesus é aquele que ressuscita sonhos. E hoje à tarde eu trago essa palavra para a tua vida. Eu não sei qual a circunstância, meu amado, minha amada, que você se encontra nessa tarde. Eu não sei qual a dor que você está sentindo. Mas eu te digo que há um Deus misericordioso, um Deus que faz o milagre acontecer. Um Deus que até os mortos ele ressuscita, aleluia. E o Senhor Jesus, aonde ele chega, algo sobrenatural acontece. E hoje, se você está olhando para a tua vida, sem conseguir enxergar um amanhã de possibilidades, se você só consegue ver dor, se você só consegue ver portas fechadas, se você consegue ver apenas uma enfermidade, eu quero te dizer que o Senhor Jesus é um Deus de cura. Desculpa. É um Deus que tudo pode fazer. E quando você não desiste na sua caminhada, por mais que seja a sua dor, não desista. Continue caminhando como fez aquela viúva.
Ela não ficou na casa dela chorando. Ela não ficou dizendo que tudo tinha se acabado para ela. Ela não foi amaldiçoar a Deus porque já havia perdido o marido e estava perdendo seu único filho. Mas ela mesmo, diante de toda a dor que ela estava sentindo, ela continuou a sua caminhada. E antes de ela chegar no final da sua caminhada, ela encontrou o dono da vida, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E talvez você esteja olhando para o teu problema hoje e não esteja vendo nenhuma possibilidade. Não esteja vendo esperança. Mas eu digo para você, olha para o Senhor Jesus. Olha para o Senhor Jesus somente, pois Ele é aquele que faz todas as portas se abrirem. O Senhor Jesus é aquele que cura as feridas. Ele cura a ferida da alma. Ele cura a ferida da enfermidade. O Senhor Jesus é aquele que tudo pode fazer. Então eu falo para ti hoje, há uma saída. Mesmo que tu esteja olhando para o teu problema e o teu adversário esteja fazendo você ver um mundo de impossibilidades, eu te digo, o Senhor Jesus é a saída. O Senhor é a porta da esperança. O Senhor é a porta das todas as possibilidades. Então eu te digo, se você se encontra como aquela viúva, triste, angustiado, não pare de lutar, não pare de caminhar. Lembre-se que há um Deus lá no céu que tudo vê. E o que você está passando aí, Ele está contemplando. E assim como o Senhor Jesus foi ao encontro daquela mulher, o Senhor Jesus também vai ao teu encontro nessa tarde, nesse dia, para fazer os sonhos que estão mortos ressuscitarem. Somente creia, confia que há um Deus que tudo pode fazer. E eu vou fazer uma oração pela tua vida nessa tarde. Que o Senhor Deus venha te tocar. O Senhor venha te abraçar. O Senhor venha dizer para ti nessa tarde, não chore. Não chore porque eu estou aqui. Não chores porque eu sou contigo. Não chores porque eu sou a cura, oh Deus maravilhoso e fiel. Não chores, pois eu sou o Deus de milagre. Não chore, pois eu tudo posso fazer. Este é um Deus que eu te apresento, que tudo pode fazer. Os mortos Deus ressuscita, porque não há impossível para Ele. Eu te peço, coloca o teu pensamento em Deus nessa tarde. Pede a Ele, fala para Ele qual é a tua dor. Se tu não consegue falar, apenas chorar, pois chora como aquela viúva, porque o Senhor Deus, Ele está contemplando a tua dor, a tua necessidade. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus fiel, grandioso e tremendo és o Senhor. Deus Pai maravilhoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai amado, eu te apresento a vida, meu Pai, daqueles que estão agora como aquela viúva, meu Deus, chorando, sofrendo, meu Pai, não vendo nenhuma possibilidade, meu Deus, no amanhã, Senhor querido, vendo as portas se fecharem, meu Pai, sem saber o que fazer, meu Deus. Pai maravilhoso, Tu és aquele, Senhor, que tudo vê, que tudo contempla. Oh, meu Deus maravilhoso, Deus santo, Deus fiel, grandioso e tremendo és o Senhor, te peço, meu Pai. Vai nessa tarde, meu Pai, visitar essa vida, Senhor. Essa vida que está triste, esse coração que está abatido, que está amargurado, meu Pai querido. Meu Pai, esse coração que está sentindo grande dor por uma perda, meu Pai querido e santo. Pai, Tu é aquele, meu Pai, que sonda o coração.
Pai maravilhoso, visita essa vida que está triste, meu Pai, nessa tarde. Alegra, meu Pai querido e maravilhoso. Deus amado, eu te peço, repreende, meu Pai, toda enfermidade, Pai querido e santo. O decanta lararaci lirimisi, laramassi lireresi, leremesi. Deus fiel, Deus grandioso e tremendo és o Senhor. Eu estou sentindo a tua presença porque tu és um Deus maravilhoso, Pai. Deus Santo, Deus de Israel. Meu Pai, quantos estão na UTI, meu Pai, desenganado pelos médicos, Senhor. Mas o Senhor é o Deus que ressuscita, Pai. Tu és o Deus, meu Pai querido, que ainda faz milagre. Assim como o Senhor fez milagre e curou aquele jovem, Senhor, e entregou a sua mãe, meu Pai querido, eu te peço, meu Pai. Visita, meu Pai, as crianças que estão enfermas, meu Pai, que estão nos hospitais. Visita as mães que estão chorando as perdas de seus filhos, Pai querido e santo. Pai querido, visita as famílias, meu Pai, que estão chorando, meu Deus querido, com essa enfermidade que está assolando a humanidade, meu Deus querido e santo. O Senhor é o Deus que tudo pode fazer. Pai maravilhoso, grandioso, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço, Pai, abençoa cada vida, meu Pai querido. Abençoa cada uma que está assistindo, meu Pai, esta palavra nessa tarde. No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré eu te peço e eu te agradeço, Pai, obrigado.